E aí, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais um Resenha Divina. E hoje nós estaremos aqui conversando sobre aquilo que é material ou imaterial. Espero que vocês curtam a conversa, então se juntem aqui com a gente para este papo. Vamos lá? Bem-vinda, Cristiele. Estamos aqui com a Tainá, com o Maurício. E hoje eu acho que a papo é uma farpinha na cutícula. Já tiveram a farpinha na cutícula? Já. Eu coloquei essa primeira fase porque ontem eu saí daqui com uma farpinha que me incomodou. E eu acho que esse episódio é pra ficar aí também incomodando a galera. Para arrancar no dente. Isso, é isso aí. Porque assim, qual que é o grande tema aqui hoje? Né? Porque eu acho que todos aqui acreditam em Deus. Eu fiz essa pergunta, você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. Acreditando em Deus, a gente acredita numa eternidade, né? E se a gente acredita nessa eternidade e a gente conhece o caminho que leva lá, por que que a gente gasta o nosso tempo com o material, né? Mais pra frente a gente vai conversar, a gente vai ver que as estatísticas vão mostrar pra gente que provavelmente a gente gasta 1% do nosso tempo que a gente investe para o que é esse imaterial, com essa vida eterna, né? E o restante a gente tá pensando no que é aqui dessa terra, nesse bem material. Uma farpinha no dedo dói, né? Então, exatamente. incomoda. Então, vamos lá. Mas esse imaterial, existe esse mundo espiritual, esse mundo que... essa eternidade, esse mundo que está ali fora, espiritual. Então, eu acho que a gente tem que acreditar nisso também. Tem que entender um pouquinho isso. Eu acredito que com certeza, né? A gente tem o nosso mundo aqui físico e um mundo espiritual acontecendo aí, sabe, paralelo. E ademais de um mundo espiritual, tem uma guerra espiritual também, né? Ocorrendo aí e tal. A gente que estuda a Bíblia sempre vê e tal, isso aí. Então, é uma coisa séria que está acontecendo aí. E a partir do fato que se tem fé é acreditar naquilo que não se pode ver. E eu acho que a dificuldade começa por aí, né? Porque a gente está falando de algo que não é tangível, que não é mensurável. Então é muito difícil para nossa mente limitada entender primeiro essa guerra espiritual que a gente está mencionando. E aí amplia para a eternidade ou qualquer outra coisa. Então a nossa mente é bem limitada para entender. Mas esse mundo eu acho que é tão real quanto o chão que a gente pisa, né? Com certeza. Eu acho que quando a gente fala assim de eternidade, é o que realmente nos move, né, no propósito principal, e assim, que é o imaterial, que é o que a gente não vê. E o que a gente acaba se confundindo com o material, como a gente conversou antes. A nossa rotina, o nosso trabalho, as coisas que a gente quer construir aqui nesse mundo. E às vezes a gente se perde, né, nesse contexto material, de tudo que a gente quer conquistar. Então a gente perde o foco da eternidade, que é aquilo que a gente não vê, mas é aquilo que é certo e que é o nosso propósito, é o objetivo final, né, que a gente está tentando alcançar. É isso. E aí que, até para ilustrar um pouquinho, sabe, que a gente sempre tenta trazer alguns trechos da Bíblia, né? Então vamos falar a primeira frase ali praticamente da Bíblia, né? Gênesis 1. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Antes de existir qualquer substância, o Espírito já agia. A matéria é fruto da palavra. O visível nasceu do invisível. Ou seja, existe, né? Se a gente acredita na Bíblia, existe. A primeira fase da Bíblia mostra que existe esse mundo espiritual, né? Mas existe um conflito, né? Para começar a gente entender esse bem ou mal, essa eternidade que a gente vai buscar com Deus, né? Alguém sabe me dizer de onde surgiu essa primeira vez esse conflito? Esse conflito surgiu lá no Éden, né? Lá no Éden, quando... Ou seja, na verdade, antes do Éden, né? Surgiu no céu. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus e tal, dizendo que Deus era um tirano e queria ser igual a Deus, então acabou arrastando uma grande parte dos anjos com ele, né? Então esse conflito já começou lá, começou antes ainda de Deus criar o mundo aqui, antes de criar a Terra, né? Eu tenho algumas experiências que eu já falei que um dia eu vou contar aqui. E eu não tinha muito essa percepção do que acontecia no mundo espiritual. Mas aconteceram coisas na minha vida que, tipo, isso ficou pra mim muito claro, assim. Tem um momento da minha vida, e foi recente, que isso ficou muito claro. Que tinha alguma coisa acontecendo. E eu só consegui fechar meu olho e dormir em paz um dia que eu fui ungido na igreja.
né? Assim, isso foi assim instantâneo, né? E a Bíblia diz, por exemplo, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principado e potestades. Eu acho que é difícil para o pessoal que está escutando a gente, não todo mundo, mas a maioria, entender isso, né? Que existe essa guerra, que é muito importante a gente batalhar. Era isso que eu tava pensando. Muitas pessoas não vão entender, né? Como assim guerra espiritual? Como assim existe um mundo paralelo, uma coisa assim, né? Mas é isso que você falou. Quando a gente percebe, assim, quando a gente cai na real que realmente existe um mundo por trás de tudo aqui, uma arquitetura por trás do que a gente tá vivendo, a gente passa a entender melhor os conflitos e as situações que você tá. Então isso também ajuda a gente a entender como que a gente vai reagir naquela situação, né? Sei lá, uma situação de conflito, uma situação de inquietação. Então, ao invés de você agir com imediatismo humano, você já percebe uma batalha espiritual ou alguma coisa assim. Então, você pode recorrer ao seu Deus e pedir o auxílio dele naquele contexto, né? Eu acho isso bem interessante, quando a gente percebe, consegue entender que existe essa guerra, como você falou, um mundo espiritual por trás das coisas que acontecem, né, na nossa vida. E um grande exemplo disso é uma história que eu acho bem interessante que tem na Bíblia, sabe? Que é um trecho ali que tá o profeta Eliseu com o seu aprendiz ali, e eles estão indo e de frente vem um exército inimigo, assim, sabe? O exército todo ali armado e tal, com cavalo, e Eliseu aí bem tranquilo, sabe? O peitão aqui estufado e tal, caminhando. E o servo dele pensando, cara, mas esse cara tá louco, né? Não tá vendo aí que o exército tá vindo, a gente vai morrer. E aí Eliseu pensou, né? Não tem fé esse menino. Aí ele fez uma oração ali, Deus, abre os olhos dele só para ele ver o que tá acontecendo aqui. E nesse momento que abriu os olhos dele ali, ele olhou para trás assim, tinha milhares de anjos, cavalo, todo mundo armado assim, pronto, sabe? Pra atacar. E até hoje a gente tava num grupo de estudos ali, eu comentei isso, sabe? Como seria a nossa vida se a gente tivesse essa certeza que tem esse exército de Deus assim atrás de nós, se a gente pudesse abrir os olhos espirituais e ver assim os anjos, sabe, ao redor, talvez com uma espadona assim e tal, bombadão, tipo assim, ó, que tu quer fazer aí, cara? Vai lá, a gente tá contigo aqui, entendeu? E a gente não tem essa noção, mas se a Bíblia conta essa história aí, é porque é uma coisa muito real, sabe? Então isso me impressiona bastante, sabe? E eu acho que a gente esquece também no dia a dia, assim, que isso não acontece só em batalhas, né? Então, se a gente tivesse essa lembrança de que não só estou sendo assistido pelo céu, mas que existem anjos à minha volta, as nossas escolhas diárias provavelmente seriam muito diferentes. Assim, começaria por o que eu estou comendo, onde eu estou indo, com quem estou falando... Mas a gente esquece. E eu acho que a gente vai tocar um pouco nesse ponto. Mas voltando um pouquinho, Maurício, no que você falou lá. Então, aconteceu algo no céu, né? Que a gente chama de céu. Eu não sei nem se é essa a palavra correta, eu não sou um teólogo. Mas aconteceu algo com Lúcifer. Esse anjo caiu, esse anjo quis imitar a Deus, esse anjo quis criar as controvérsias nesse universo que a gente vive, na Terra. E aí ele começa com quem? Você estava comentando ali. Lá no Jardim do Éden, né? Com... Adão e Evinha, né? Senti um tom aí. Mas aí é muito louco, porque aí você começa a entender o quanto esse inimigo vem colocando das coisas materiais dentro do nosso contexto, né? Onde... O momentâneo, o imediato, né? Da onde a gente saiu se lá. Se você comer, você vai ter a noção da verdade, né? Você vai saber o bem e o mal. As coisas assim momentâneas, eu diria, né? Sim. Acho que já vem disso também, né? A própria tentação de onde Satanás tenta Eva é nesse lugar da nossa incapacidade como ser humanos de entender o além. Então, eu tô te oferecendo isso. Você não quer ter esse privilégio, esse conhecimento? Então fala muito também, né, sobre as nossas limitações e como isso é tentador também, né? Eva caiu por isso, ela queria ter um conhecimento que ela não tinha, de uma coisa que é difícil pra gente entender. E tem que... Passa daquilo, né? Pra você conseguir ter toda essa compreensão, tem que ter fé, comunhão, porque senão é só uma história muito distante, assim, é muito difícil conectar isso. Concordo. E eu acho que essa evolução, né? Eu fico tentando fazer uma linha do tempo, assim, desde o dia que mordeu a maçã para hoje, a quantidade de coisa que foi inserida na humanidade para tirar você dessa visão da eternidade, né?
Aí você vê a humanidade sempre em decadência, né? Mas acho, assim, não desfazendo o que a gente tá falando, mas vocês acham importantes pra gente como ser humano se preocupar com aqui e agora? Sim. Então, assim, existe o seu lugar. Não é que a gente também tem que desconsiderar, que a gente não tem que viver pelas coisas da terra. Então, acho que Deus também espera da gente que, já que nós estamos aqui, que a gente faça o nosso melhor onde a gente tá, que a gente se esforce para crescer, para prosperar. Então, é uma preocupação válida também. Só que o problema é quando a gente inverte isso, né? Quando a gente só tá focado no daqui. Aqui agora. Isso é interessante porque eu lembrei de situações que eu já ouvi de pessoas, assim, que escolheram pela sua vida, assim, Jesus vai voltar, então eu não preciso estudar, eu não preciso trabalhar, Jesus vai voltar, então eu vou vir aqui, tranquilo, e Jesus vai voltar mesmo, então eu não preciso fazer esforço. Como assim, né? E aí, sua família, você vai oferecer o que pra sua família, pra você mesmo? Como você vai testemunhar pras pessoas desse Jesus se você vai ficar só esperando? Só aqui, ok, né? Vou ficar aqui esperando, não vou fazer minha parte. Então, acho que não é assim, né? Como você falou, tudo tem o seu lugar. A gente visa a eternidade, mas o agora também é importante, né? Tem as coisas que a gente tem que fazer aqui, mas sempre com foco na eternidade, né? No imaterial. O agora é extremamente importante, só que é a única coisa que a gente inverte as prioridades, né? Eu acho que é aqui que está o ponto central. Porque a Bíblia é bem clara, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a gente deixa para buscar em último lugar, quando sobra um tempinho, quando, sabe, ou quando eu preciso, ou quando... É que eu acho que agora é importante, mas o agora é importante para construir lá na frente, né? Tipo, não adianta você construir agora para agora. Sim. Tipo, acho que o foco tem que ser, o que eu estou construindo agora me leva para a eternidade, está condizente para eu chegar lá. E a gente dificilmente a gente se pergunta isso no dia a dia. Dificilmente. E aí essa pergunta seria a mais importante. Porque se eu estou fazendo algo que me leva para a eternidade, tá tudo bem eu focar nisso. Tá tudo bem eu colocar minha energia nisso. Exatamente. Super concordo. E aí, falando em energia, foco, pegando esse gancho, eu acho que tem uma coisa muito forte que, assim, que se o inimigo, né, Lúcifer, não conseguir tirar sua fé, ele vai te distrair. E aí eu acho que é isso que acontece com a gente, né? Essa distração tá cada dia mais poderosa, né? A gente vai ver, a gente tá 99% do nosso tempo distraído com outras coisas e 1% do tempo focado na eternidade. Mas antes tu tinha falado uma frase aí disso aí, né? Que foi bem marcante. Como é que é? Tu lembra ainda, não? Eu acho que é isso. Que se o inimigo não conseguir te destruir, ele vai te distrair. Né? Ele vai te distrair. Vai mandar situações pra te distrair, ou pessoas pra conturbar o seu... Ou seja, eu acho que tu tinha falado alguma coisa antes que era assim, o inimigo ele não vai tirar a tua fé ou tua crença em Deus, mas ele vai te distrair. Ele vai tirar seu tempo. Ele vai tirar seu tempo, ele vai te tirar seu foco. Isso aí foi bem marcante, né? Porque tipo, eu creio em Deus, beleza, todo mundo crê em Deus. Mas agora o quanto eu dedico desse tempo pra Deus, pra fazer as coisas de Deus, né? Essa é a diferença também. Você falou de buscar Deus em primeiro lugar. Acho que isso está super alinhado, né, com a ideia de você... Se você está buscando a Deus em primeiro lugar, você está numa comunhão forte o suficiente para entender a vontade de Deus e conseguir prosseguir. Mas um dia eu ouvi uma analogia que eu achei muito legal. Imagina, você vai no aniversário e aí alguém vai dar a primeira fatia de bolo. Aí tá você e o seu marido e sua sogra. Aí seu marido tá esperando que você vai dar para ele o bolo. E aí você fala, olha, não vou dar o primeiro pedaço de bolo não, mas eu vou dar todo o resto do bolo pra você. Na hora de entregar o bolo, o que parece ser mais prestigioso? O primeiro pedaço ou o que sobrou do bolo? O primeiro pedaço. Exato. Não importa que você tá dando todo o resto do bolo pro seu marido, ele vai ficar super chateado. Pô, mas você deu o primeiro pedaço pra sua sogra, pra alguém... Por que você não deu pra mim? Não, mas tá todo o resto aqui. Mas eu queria o primeiro. E Deus é um pouco disso, assim. Não importa se você falar, eu não vou te dar o primeiro pedaço, Deus, mas eu vou te dar todo o resto. Mas Deus tá falando, eu só quero o primeiro. Porque é nesse primeiro que a gente vai se conectar, é nesse primeiro que você mostra que eu realmente importo. Então, às vezes, a gente inverte isso, achando que, Deus, não tá dando certo, eu não vou conseguir agora, mas em outro momento eu oro, em outro momento eu faço isso. Mas o que Deus tá pedindo é o primeiro. Aquela questão das prioridades, né? Que às vezes a gente não leva a sério. No trabalho a gente leva a sério o horário, as metas, o que a gente tem que cumprir, mas
Pra Deus, a gente tem uma tendência a não levar a sério, né? Não priorizar, como você falou. Minha primeira hora do dia poderia ser falar com Deus. Eu deveria falar com Deus. Todo dia ler a palavra, né? Quantos por cento do meu estudo, quantos por cento eu tô dedicando a estudar a Bíblia, a ajudar outras pessoas, a dedicar meu tempo pra obra de Deus, por exemplo, né? E a gente se envolve muito em outras coisas e realmente a gente não prioriza, porque também pela natureza humana, né? A gente tende a fazer isso. E também eu acredito que, assim, humanamente falando, pelo fato de ser algo imaterial, uma coisa que a gente não vê, é muito fácil de esquecer, né? Não priorizar, não manter o foco. Você precisa estar muito ali, sempre se assistindo, sempre se regulando, sempre se perguntando, eu tô fazendo as coisas pro propósito de Deus, né? Meu foco é a eternidade. Posso até dar um exemplo, assim. Às vezes a gente se pega, por exemplo, procurando uma oportunidade, né, procurando investir num negócio, aquilo não dá certo, e você se frustra, você tenta, e daí você percebe que tudo bem se as coisas não derem certo, né, porque tem um alvo maior. Então você tem que tentar ali na sua vida ver o que realmente está te levando para a eternidade, né, e não gastar todo o seu foco, sua energia aqui no que é momentâneo, né? Porque a gente pode se distrair em coisa boa também. Também. Então, não é que a gente só se distrai com coisa ruim, não. Não, mas essa coisa ruim é boa. Né? É o que eu brinco. Não tem nenhum drogado porque a droga é ruim. Exato. A droga é muito boa. Não, Esse é o grande mas problema. tipo, é o ponto assim que tu tem um motivo bom, sabe? Eu não posso estudar, mas é porque eu trabalho muito para sustentar minha família, ou porque o teu motivo é bom, não é que é um motivo, sabe? Eu fiquei dormindo, não é nem isso. Às vezes a pessoa tem um motivo bom. Só que não adianta, né? Ter o melhor motivo do mundo que não vai mudar a realidade. Então a questão é assim, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. É assim e pronto, sabe? Então é que nem a Tainá falou, são as prioridades. Então tu tem que ver qual é a tua prioridade. E outra coisa, eu acho não, o mundo cada dia mais está ficando mais imediatista, né? As pessoas, nós estamos ficando muito imediatistas. Então, se é uma coisa que não nos dá um retorno tão rápido, assim, tão a curto prazo, a gente acaba deixando de lado, sabe? E essa história da vida eterna é muito clara, entendeu? O próprio exemplo disso é Jesus, obviamente, sabe? Que veio para esse mundo aqui, ele nunca se preocupou com nada, entendeu? O Filho do Homem veio e não tem onde recostar sua cabeça e tal. É o exemplo da fé, né? Claro, não estou dizendo que a gente tem que largar tudo, abandonar também, mas eu digo, a gente tem que viver também pela fé, acreditando que Deus vai suprir as nossas necessidades, vai... Outra vez, usando o exemplo da Tainá aqui, que ela falou que foi bem legal. Tu te frustra porque tu tá ali focado, tu quer fazer um negócio, quer fazer alguma coisa, quer fazer dar certo, e tu acorda desde de manhã já tá ali trabalhando. E, cara, se Deus quiser te dar uma oportunidade, digamos, em alguma coisa, claro, tu tem que buscar também, obviamente, é importante, não tô dizendo que não, sabe? Mas Deus pode fazer alguém bater na tua porta e dizer, cara, tu tá procurando e tal, né? Eu tenho essa ideia. E a gente vê muitos exemplos na Bíblia. E às vezes a gente se foca tanto em querer fazer por nós mesmos, né? Que acaba esquecendo de Deus, que Deus tá aí pra ajudar a gente, sabe? Então uma questão de equilíbrio também, eu acho, né? Que, assim, você tem que buscar um equilíbrio. Tudo muito de uma coisa não é legal. Por exemplo, a gente tá falando no contexto cristão. Dentro da própria igreja, fazendo coisas boas, você pode se perder da eternidade. Né? Um fanatismo, totalmente. Não conseguir... você tá tão preocupado em fazer as coisas boas dentro da igreja. Uma programação, louvor, não sei o quê. E daí o seu coração, você tá tendo tempo de comunhão com Deus? Você pode ser um pastor legalista. É só aquela coisa, assim, precisa ser... Tem um exemplo na Bíblia disso, de Marta e... Maria. Né? Marta e Maria, Que tava, né? Jesus estava lá ensinando algo super importante, né? E uma das irmãs estava só preocupada em arrumando as coisas, fazer, organizar e tal, enquanto a outra estava lá e criou aquela, né? Toda aquela confusão entre as duas, uma certa discussão, e Jesus falou, né? Nesse momento não é aquilo, nesse momento você tinha que estar aqui comigo, né? Esse é o momento que você tinha que estar comigo no espiritual, na eternidade.
Né? Então, existe um momento para as duas coisas, não é que não existe. Eu acho que existe um momento. O que é mais importante, né? No momento, assim, o que é mais importante? O que me leva mais pra Deus mais rápido, né? Assim, o que eu tenho que fazer? Eu acho que a gente tem que ficar se perguntando isso, se questionando, né? Todo o tempo, assim, é como se fosse uma vigilância. E eu acho que a comunhão sua com Deus, esse relacionamento próximo, você ouve, né, a voz do Espírito Santo, você sente, pera, tô demais, né, tô pegando muita coisa pra fazer. Se você é aquela pessoa assim, que eu falo por mim, vai pegando coisa, vai fazendo, tudo bem, a gente vai dando conta, mas não é o ideal, né? Isso e tudo vai te distraindo do teu foco principal. Então, cada um tem um ponto, assim, fraco, eu diria, né? Que te distrai da eternidade. Então, por isso que é importante a gente estar sempre visualizando, se questionando e sempre alimentando esse relacionamento com Deus, né? Qual que é o meu foco principal aqui? Eu acho que tem uma frase, e aí eu vou abrir a chance de eu estar errada, porque eu só ouvi, que eu não li nos livros nem nada, mas é uma frase que foi repetida pra mim muitas vezes, de que se a gente gastasse um certo tempo por dia pensando no sacrifício de Jesus, a gente nem pecaria. É porque a gente já tá tão conectado com Deus que a gente ia conseguir discernir aquilo que é certo e errado. Mas eu acho que faz muito sentido, assim, se a gente se conectasse só lembrando do sacrifício, do que foi feito, todas as nossas decisões seriam muito diferentes. E pegando o gancho aqui, né, eu tenho uma pesquisa, e eu acho que tem várias pesquisas, eu peguei uma aqui, e eu acho que dá pra gente fazer uma correlação nossa, da nossa vida, e o pessoal que tá ouvindo a gente, que a gente passa 3 horas por dia na rede social. Vamos ver se é verdade. Okay? Vamos abrir o celular Eu e diria descobrir. que 50 horas na semana trabalhando, A média, né? 20 horas assistindo vídeos, né? E menos de 2 horas semanais em práticas espirituais. E aqui, essa pesquisa não fala nem de crente só, práticas espirituais. Está considerando tudo, que não é só uma questão tipo de um crente. Né? Ou seja, isso, cara, é 1% que você está dedicando para a eternidade. 1%. E aí vem a frase que você queria, Maurício. O inimigo não precisa roubar nossa fé. Basta ele sequestrar nosso tempo. Ah, era essa aí. Entendeu? E, cara, aí já era, foi. Você não tá mais pensando em nada do que você precisa estar pensando. E pra ele tá cada dia mais fácil, É né? isso que eu ia falar, nossa, que maluco, né? A gente pensar assim que a gente tá nessa era. A gente tem estímulo o dia inteiro e não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho todos os dias. Como assim já é sexta de novo? Como assim já passou a semana? Sim. Como assim já... Então é isso, o nosso tempo tá indo embora porque a gente tá usando A gente ele tá muito mal. distraído, A né? gente tá distraído, a gente não tá sendo intencional nas coisas. E ele já, assim, roubou. E a gente sempre fala muito assim, né? O mundo nos ensinou a preencher cada minuto. Quem é o mundo? Quem tá fazendo esse preenchimento? A gente viu o que tá acontecendo lá no Jardim do Éden, né? E aí tem aqui uma doutora psicóloga, né? Tem aqui uma história que eu acho que a gente vive a era que, assim, estamos todos cheios de coisas, mas vazio por dentro, né? Eu acho que não tem uma era assim que teve existe tanta doença mental, depressão, se for na história, né? Assim como também, talvez a gente veja números super alarmantes aí de pessoas com dificuldade de concentração, enfim, tudo isso por esse excesso de estímulo, né? Eu falo que a gente tá vivendo uma sociedade muito viciada, assim, em dopamina, a gente precisa o tempo todo estar sendo recompensado o tempo todo. E aí, se uma coisa não me dá recompensa agora, a gente desanima, a gente fica chato, porque a gente não consegue mais lidar com isso. Eu vejo a gente, todo mundo se tornando máquinas, né? A gente precisa realmente estar toda hora... Se você está assistindo uma série, você mexe no celular em algum momento, né? É um vício, como você falou, é dopamina, é aquela satisfação momentânea. E a gente não se percebe, a gente está indo... E se você não tá ali naquele contexto, você é estranho. Né? A pessoa passar 1 hora sem o celular, a pessoa é estranha. Como assim? Você fica 1 hora sem o celular. O que tá acontecendo, né? Eu lembro lá atrás, quando nasceu a internet, e nasceu, vamos dizer, não nasceu, mas que teve abrangência assim, dos aparelhos telefônicos pessoais, né? Tipo o iPhone, o Android, que tinham já um avanço tecnológico. Eu lembro muito de ler papers na época, que era tipo as 2 telas.
né? Porque nessa época ainda tinha TV. Hoje você vai falar com o jovem, ele não tá mais na TV. Mas era muito as duas telas, que é o exemplo que você usou. Era do tipo, você tava assistindo alguma coisa e fazendo outra coisa ao mesmo tempo, né? Você tava falando que... Eu lembro, é muito claro na minha mente quando isso começou assim. E eu achava um absurdo. Hoje é super normal. Hoje em dia, nossa, 2 telas é o que eu levo no meu bolso. Tenho 2 telefones, o meu pessoal da empresa e mais o iPad que eu uso para tomar nota, E no mais o trabalho laptop. também, né? No mínimo é 2 telas, né? Aqui, exatamente. mais o celular, mais... E tem essa história, né? Que você falou, e isso estimula, né? Com certeza. E outra coisa que a gente estava conversando hoje é como a gente tem dificuldade de lidar com o silêncio. Porque o tempo todo a gente está procurando alguma coisa para preencher o ambiente. E o silêncio não é nada mais do que você refletir naquilo que você está pensando. E eu falo veio um lugar de propriedade. Eu sou dessas que, assim, às vezes ligo pra fazer ruído, sabe? De estar com White noise em Exato. inglês. Isso é muito, assim, vai colocando a gente nesse lugar de distanciamento daquilo que é realmente reflexivo. Então, a gente perdeu essa capacidade. Né? Mas é a minha pergunta, porque você comentou, né? A gente estava conversando hoje aqui nos bastidores, para quem não tá entendendo, a gente estamos aqui o dia inteiro gravando e conversando. E eu comentei que desde que eu tive meu câncer e me curei do meu câncer, eu comentei com a Cristiele que eu decidi que eu não ia mais ligar o rádio no meu carro. Ou música, ou nada, ou audiobook, o que seja. Que qualquer tempo que eu tivesse no meu carro, eu sozinho, não com meu filho, com minha esposa, aí sim, a gente faz festa. Mas eu sozinho, é silêncio. E isso vem fazem 8 anos que eu faço isso. Né? Tipo, se eu tô indo pro trabalho, são 45 minutos para ir, 45 minutos para voltar, silêncio. Se eu indo daqui para algum lugar que são 300 quilômetros, silêncio. É algo que eu tenho que fazer, é uma promessa que eu fiz. Mas isso me ajudou muito a ter uma comunhão com Deus, comigo mesmo, e refletir. O que a gente pode, assim, dar de dica pra galera? Tipo, é algo que funcionou pra mim, né? Talvez não funcione pra Tainá, pra você. Funcionou pra mim, mas o que é, né? Tipo, se você sei que a minha esposa, por exemplo, pra ela é acordar... Ó, beijo, amor, te amo. Eu sei que pra ela é acordar e estudar naquele momento. Ela senta com ali a xícara dela e estuda. É a rotina dela, né? A minha rotina é outra. Eu vou estar... Então, assim, como que a gente pode ajudar a galera a tentar encontrar uma maneira de usar menos que tudo que a gente falou, aquele tempo ali, e começar a colocar um pouquinho mais esse tempo dedicado à eternidade, né? Que não necessariamente precisa ser só com uma Bíblia, né? Não. Acho que, na verdade, poderia começar desse autoconhecimento, assim, de o que me conecta com aquilo que é divino, né? Com o que eu entendo por espiritualidade. Então, eu gosto muito de natureza. Eu acho que toda vez que eu vejo o mar, assim, eu fico... Caraca, Deus é muito grande. Nosso universo é muito... A gente tava falando também, né, sobre fazer viagem e tal. Quando eu vejo essas coisas muito absurdas na natureza, me leva pra um lugar de conexão muito diferente com Deus. Não dá pra ficar indo na praia ou no Grand Canyon todo dia, mas assim, onde eu consigo ouvir Deus, ver Deus, porque vai ser mais fácil eu me conectar nesse lugar. Acho que esse é um bom começo. Não sei se vocês têm outras sugestões. Eu acho que mais do que tu reservar um momento assim... Tu tem que buscar o hábito de estar conectado com Deus o dia inteiro, tá? Esse já é um ponto, assim, crucial. Ou seja, tu tá fazendo qualquer coisa, tá trabalhando, tá, e tal, conversando com Deus, conversando. Porque é importante a gente separar esse momento, só que muitas vezes, assim, por exemplo, eu separo minhas manhãs, por exemplo, eu falo por mim mesmo, sabe? Eu sempre quis, vou acordar mais cedo porque eu quero ler, eu quero estudar e tal. E aí eu vou e consigo fazer por 1 semana, 2 semanas, e depois não é que eu não quero. Aí acontece alguma coisa, sei lá, algum imprevisto, sei lá, com o carro, com o trabalho, algum dia eu tenho que ir mais cedo, ou outro dia eu tive que fazer uma coisa até muito tarde, tive que dormir muito tarde. Então acaba que quebra um pouco essa rotina e aí meio que dá, sabe, E aí tu meio que sai e aí é mais fácil de tu sair disso aí, entendeu? Então é importante buscar esse momento no teu dia, é legal, incluso para tu conversar contigo mesmo, assim, né, refletir e tal, mas eu acho que o melhor hábito que a gente pode criar é esse, de estar conversando com Deus o dia inteiro, porque aí não tem erro, não tem desculpa, não tem, sabe, e além de que vai fazer bem para ti, para tuas escolhas, sabe, porque tu tá fazendo, então acho que esse é Eu acho assim que é legal. Uma coisa que ajuda muito, como você falou, é a disciplina, né? Você criar, assim, como todo dia a gente toma banho, escova o dente, come, toma café da manhã, almoça. A gente saber que todo dia a gente tem que buscar Deus. A gente tem que ter um momento com Deus, né?
tem que ser o principal foco, assim, todo dia eu tenho que falar com Deus, eu tenho que me alimentar de alguma coisa, de Deus, né, da Bíblia, de louvores, e também, assim, nunca vai ser o mesmo horário, a vida é assim, ó, né, eu acho que isso que é a questão da consistência, não é todo o tempo tá no alto, é você tá no alto e baixo, hoje eu fiz uma coisinha, amanhã eu faço outra, mas todo dia você fazer, você não desistir, e você ter esse foco na eternidade, né, esse foco em Deus. Todo dia eu tenho que estudar minha Bíblia hoje, eu tenho que ler um versículo, eu tenho alguma coisa de Deus eu tenho que fazer, digamos assim. Pode ser que não seja de manhã, eu não sou uma pessoa matinal. Então pra mim é muito difícil eu sentar cedo e estudar, eu não vou assimilar aquilo. Então à noite foi o melhor horário pra mim. Eu deixo aqui meu livro, a minha Bíblia e as cadernetinhas aqui com as anotações, assimilo aquilo e vou dormir. Então é o meu momento que eu descobri com Deus. Às vezes não dá pra fazer isso. Faço de manhã, ou cheguei no trabalho, faço no momentinho lá. Mas eu acho que é isso. Tem dia que você vai esquecer, tem dia que você vai fazer, mas tem esse compromisso de que Deus tá me esperando, né? Deus tá esperando pra eu falar com Ele, eu preciso falar, Ele tá aqui do meu lado, né? E aí você acaba se constrangindo, porque Deus tá ali do seu lado, Ele tá pronto pra te ouvir, e você só fazer a sua parte, né? É isso. Eu acho que tem uma coisa também que você pode estar lendo, você pode estar estudando, mas você tem que estar de peito aberto. Você tem que estar com o coração aberto para ser tocado, né, por Deus, assim, para você entender. Eu lembro até hoje, assim, o dia que eu me senti tocado de verdade. Cara, eu caí em choro, tal, tava junto com a minha esposa, a gente era bem novinho, nem lembro exatamente o evento que a gente tava, no evento de uma igreja evangélica e tal. E eu senti, cara, assim, tipo, um negócio absurdo, né? Tipo, pum, caí em choro, e a partir dali minha relação com Deus mudou. Tipo, minha avó era testemunha de Jeová, ela me fazia estudar a Bíblia, não é que eu queria estudar a Bíblia, ela me fazia estudar a Bíblia. Já falei isso aqui, a gente até comentou no episódio anterior, essa sementinha fica, eu acho que é super importante, né? Eu não gostava na época, hoje eu entendo ela, porque você tem aquela sementinha e tal. Mas assim, é um negócio que foi quase que, tipo, brotou, sabe? Naquele dia. E mudou muito a minha vida. Eu acho que, então, assim, também a gente tem que sentar pra escutar e tipo, abrir de verdade. Né? Eu tenho amigos aqui que fala, cara, nunca aconteceu esse relacionamento. Não é possível que existe, que vocês já tiveram, né? Então, assim, eu acho que Abrir o coração, né? eu acho que essa história tem que estar ali presente, você tem que estar com o coração aberto, né? Senão tudo que a gente falou aqui, eu acho que não funciona. Você só lê como se fosse ler um livro, né? Quando a gente vai mudar de carreira, né? Ou de posição, não sei. Cara, se você não for de coração aberto, papo meio de coach aqui, você não vai ter sucesso, né? Agora, você fala, você tem que aprender novo, você vai sair daqui e vai fazer o financeiro. Se você for ali e... cara, tá bom, eu vou abrir meu coração para isso, eu vou estudar, eu vou fazer, eu vou buscar um curso, eu vou entender como funciona uma planilha. Cara, a sua chance de ter sucesso é muito grande, né? É o lance da humildade também, né? Você, assim, desenvolver isso que você falou, esse momento com Deus. Cada um tem um momento, né? Cada um de nós vai ter um momento crucial com Deus, assim, ou vários momentos até, eu diria, né? Dependendo de como você está, no momento que você está na sua vida. Mas eu acho que também esse lance da humildade, que às vezes pega muitas pessoas, assim, esse orgulho de não reconhecer Deus como nosso Deus, nosso Senhor, né? O Deus Altíssimo que conduz as nossas vidas. Então, é isso que você falou. Para eu recomeçar profissionalmente, eu preciso ter humildade, né? Eu vou recomeçar. Então, para você criar esse relacionamento com Deus, você também tem que ser humilde, né? De se submeter ali à vontade de Deus para sua vida e esse relacionamento com Ele, né? Eu acho. Vocês estão usando a palavra que eu tô querendo remeter aqui, que é relacionamento. Nenhum relacionamento acontece por acaso. Como que você se apaixonou pela sua esposa? Foram horas de conversa. Sim. Foram horas de caminhada junto. Vocês precisaram se aprofundar um no outro para que vocês pudessem se apaixonar. E mesmo quando se apaixonaram, aquilo não bastou. Imagina, se você conhece sua esposa, se apaixona e nunca mais nutre essa companhia, esse companheirismo, essa conversa dia a dia, isso vai se perder. Por que a gente acha que com Deus seria diferente? Por que a gente acha que, eu sou cristão, já conheci a Deus uma vez, já me aprofundei nessa relação, agora tá tudo bem, eu vou caminhar e Deus é meu parceiro. Não é.
Não é assim. Continuidade, diário. diário. Tem que ter a relação. Relacionamento Tem que ter é a tempo, relação. é empenho. E não vai ser perfeita, né? Exato, vai Não ter vai altos e baixos. Você vai ter altos e igual baixos. relacionamento Você vai todo brigar, mundo. você vai brigar com Deus. Tem uma Exato, pergunta vai que eu sempre questionar. faço nos podcasts, eu vou fazer pra você. Você já participou outra vez com a gente no podcast, mas eu não tava na mesa. Eu vou te fazer uma pergunta. É uma pergunta que eu gosto de fazer pra quem participa a primeira vez. É fácil a pergunta. Vou me fica preparar. tranquilo. Não, é Pode fácil. É uma ficar. pergunta fácil. Eu acho que a gente já pode começar. Eu criei aqui um desafio, um teste, né? Não sei nem se uma psicóloga autorizaria eu fazer essa. A gente fecha o olho e vai, sério, não tô vendo. Mas eu acho que eu chamei aqui de teste da morte, né? E assim, se restasse somente um ano na sua vida, né? E aí o teste na minha cabeça funcionou assim. Então imagina que você recebeu um diagnóstico. A gente vê isso muito em filme, não vê? Eu acho que todo mundo aqui já assistiu um filme que isso aconteceu, né? Então imagina assim, você recebe um diagnóstico, ó, você só tem mais um ano de vida, né? Você mudaria alguma coisa na sua rotina? Você falaria com pessoas diferentes? Você investiria seu tempo em outras coisas, além do que você tem feito hoje? Você repriorizaria, né, seus compromissos? E aí eu acho que se a gente falou sim para muitas dessas perguntas é porque a gente tem uma oportunidade grande, né, e para você também que está nos ouvindo, de repensar a maneira que a gente está dedicando o nosso tempo, né? Então, assim, essa é uma provocação. O que vocês acham? Vocês acham que é algo... Eu me vejo... Vixe, cara, eu tava pensando aqui agora, né? eu me vejo mudando muita coisa, né? Tipo, acho que ninguém que tá aqui nessa mesa é perfeito. Eu acho que naturalmente, se você recebe, assim, um tempo de vida, realmente você vai querer fazer o máximo da vida possível, né? Pra viver ali aquele final. Talvez, eu nunca tive essa experiência, né? Você pode falar com mais propriedade. Mas talvez vai dar o louco na pessoa. Vou viver tudo aqui como se não houvesse amanhã. Isso pode ser até inconsequente, talvez. Mas eu acho que é natural que uma pessoa, assim, tem tanto tempo de vida, que a pessoa vai querer fazer o máximo da vida, que a vida possa oferecer, né? Eu acho que todo mundo talvez mudaria alguma coisa. Vou subir esqueci o nome. Você vai falar o Everest, montanha, né? Everest. Mas eu não ia subir o Everest, não. Eu vou subir o Everest, eu vou pular de paraquedas. Talvez vai adiantar esse humano aí. Vou pular de paraquedas, fazer uma coisa que nunca fiz. Naturalmente as pessoas pensam nisso. Então eu acho que, sei lá, ficar com a família, né? Eu acho que naturalmente a gente pensaria em fazer. Nossa, mas isso Eu aí acho que isso é é o que mais me bem... pega. Eu acho que são as pessoas. E é uma pena, né? Porque a gente investe tanto em trabalho, em atrás de dinheiro e conseguir coisas. E no fim da vida, ou se algo acontece, a gente fala, poxa, eu só queria ter visto mais meus pais. Só queria ter dado mais um abraço. Recentemente a gente perdeu uma tia do meu esposo, que a gente tinha um carinho muito grande. E aí, quando a gente recebeu a notícia que ela faleceu, a gente se olhou assim e falou, caraca, toda semana a gente fala que ia ligar pra ela e nunca ligou. Tipo, e aquela dor de falar, meu, por que é só uma ligação? Mas aí a vida passa, tá ocupado e tá correndo. Então, assim, eu acho que a gente peca muito em entender as nossas prioridades. E as nossas prioridades são as coisas simples, são as pessoas que a gente ama, são as relações que a gente tem. E aí talvez a gente valorizaria mais a nossa espiritualidade, a gente valoriza mais as coisas que são realmente importantes. E a gente não tá gastando tempo com elas. Eu tava pensando justamente isso, assim, na família, sabe? Tava pensando, nossa, será? Um ano? Acho que talvez eu ia parar de trabalhar, tentar juntar a minha família o máximo, nossa, não sei... Que exercício assim pra gente fazer mesmo, né? O que a gente faria? E ao mesmo tempo eu tava fazendo outro exercício aqui na minha cabeça. Vocês pararam pra pensar já que em algum momento da nossa vida foi a última vez que a gente brincou com nossos amigos, assim, tipo na adolescência, né? Tipo, um dia foi o último dia, assim, a gente, brincou e já passou. Verdade. E a gente nunca se deu conta que foi. E nunca se deu conta, sei lá, foi o último dia que a gente tava no trabalho, em algum lugar e saiu, ou... sei lá, Verdade. ou com alguém querido, talvez, né? E a gente não sabia. Então, pode ser o último momento em vários momentos da nossa vida, né? Eu recentemente me mudei pra cá, né? Pra Miami. E eu tava morando em Nova York, eu amava morar lá. E eu tava tipo, meu Deus, é a cidade. Tô favorito isso aqui. E aí eu sabia que eu ia mudar. Então eu sabia que eu tinha um tempo. Eu vivi os meus últimos meses lá. Assim, eu só tenho esse tempo aqui, então eu preciso aproveitar. Isso me fez muito ficar pensando, cara, que oportunidade legal. Eu saber que eu tenho X tempo e que eu posso usar esse tempo do melhor. Imagina se a gente soubesse isso da vida. Será que a gente já tá usando o melhor?
Mas talvez uma forma da gente conseguir deixar a eternidade mais palpável seria a gente pensar, a eternidade pode começar hoje pra mim. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Exato. Então, assim, se a eternidade for... Se hoje for meu último dia, eu tô pronto pra eternidade. E sempre pensar, pode... Porque pode ser que Pode ser o último dia. Exato, pode ser que seja. É isso. Eu tive alguns diagnósticos de que eu estava indo embora. Não foi um, mas Tu já teve com o pé na cova? Eu já tive algumas vezes com o pé na cova, eu brinco. Eu vou contar no meu testemunho, mas os meus vizinhos olham pra mim e não falam, e aí, beleza, ou good morning. Eles falam, amen, amém. Uau. Uau. Então assim, a minha última frase aqui, antes de fazer a pergunta é, se a gente mudaria, né, sabendo que a gente fosse viver mais um ano, por que a gente não muda sabendo que a gente vai viver uma eternidade? Essa é a provocação que eu deixo, que vão conectar lá com o começo do episódio, né? Se a gente crê de verdade que a gente vai viver com Deus por todo o resto do tempo, né? Eu acho que a gente tem que começar a passar mais tempo dedicado a Deus. E isso não é só estudando ou lendo a Bíblia, é fazendo melhor, é conectando com as pessoas certas, né? Então, uma pergunta pra você, que é uma pergunta difícil. Eita. É, Corta o episódio. Tá bom. Tchau, gente. Muito obrigada pelos... você nunca duvidou? Eu acho que duvidar faz parte. E eu acho que duvidar é importante. Assim, pro nosso crescimento. Já duvidei. Eu cresci... eu nasci cristã, numa família cristã. Trabalhei pra igreja por muito tempo. Vivi dentro de um contexto de igreja. Morei em internato. Então, assim, minha vida sempre foi muito em torno da igreja. Mas questionei várias vezes. E eu acho que as vezes que eu questionei foram as vezes que me fizeram tentar me conectar com Deus. Então eu acho que às vezes é importante também a gente colocar a nossa fé à prova. Ótima resposta. Legal. Muito Muito boa. bom. Alguém E foi quer fazer fácil, uma né, observação? pra ela, né? Achei que ia ser mais difícil, né? só eu. E a gente não combinou, tá? De não, verdade, não não mesmo, combinou, não. não combinou, não combinou. Alguém quer fazer uma oração pra gente fechar esse episódio? Posso fazer. Faz. Vamos lá, então. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que estamos tendo aqui de ter essa reflexão, Pai. Ou seja, a gente está tendo essa oportunidade de poder mudar a nossa vida, de poder nos dedicar, Senhor, a uma eternidade que vai ser infinitamente feliz lá no céu contigo, Deus. Senhor, por favor, nos ajude a ter esse foco, a não cairmos nas distrações que temos todos os dias, Pai, para buscar esse objetivo e para alcançar isso aí. Esteja com cada um, Senhor, cada um que esteve escutando agora, que precisava disso, esteja com essa pessoa agora, Senhor, aí na sua casa, confortando o coração. A gente não sabe por que cada um está passando aí, mas Tu sabe, ó Deus, esteja com cada pessoa, que essa bênção possa se estender a cada pessoa que esteja assistindo e, Senhor, abençoe a nossa vida também, que a gente possa cada vez mais estar transmitindo a Sua palavra. Em Teu nome, Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, galera. Se a gente conseguir que uma vida que esteja nos escutando seja dedicada para a eternidade, já ganhamos anos de episódio aqui, né? Isso aí. Compartilhe, curta, nos apoie e até a próxima. Isso aí. Tchau.